Então, no dia 1º de abril de 1964, 8 horas da manhã, eu chegava na churrascaria Cabana, na Ribeira, para tomar café, para poder ir para a Assembleia. Aliás, para ir para a Federação. Primeiro eu respondi o expediente da Federação para poder ir para a Assembleia à tarde. Sabe? Quando terminei de tomar café, que me viram na cadeira assim para sair, eu vi foi um movimento de caminhão do Exército, né? Cheio de soldados. A gente já vivia, né? Atento à coisa, né? Eu digo, a coisa não tá boa. Aí saí direto de lá, a pés, para a rua Princesa Isabel, peguei um táxi e rumei para Macau. Esse táxi era dirigido por um polícia que eu não sabia se ele era polícia. Ele tinha o nome de Tetel, era o codinome dele, sabe? Então, meu amigo, quando a gente desceu ali o balde, né, tinha um posto de gasolina ali, onde é o sindicato rodoviário em cima, embaixo tinha uma base, tinha um posto de gasolina. Pois Tetel me levou direto para perguntar lá a volante militar que estava lá instalado. Tinha um cabo lá dirigindo a volante de 8 a 12 homens por aí. Eu puxei, rapaz, eu quero ir para Macau. Não ia dizer a ele que nós estávamos vivendo um golpe, porque eu não, né? Mas ele sabia, essa gente, você sabe, é toda articulada, né? Não disse nada, foi até quando encostou o carro. Aí eu puxei assim da camisa dele por trás. Eu preciso ir para Macau, eu tenho minha família lá em Macau e tenho o nosso sindicato que eu preciso chegar até lá para conversar com minha família e conversar com minha classe. Deu um jeitinho aí, rapaz. Aí ele perguntou para o cabo, tem gasolina aí? O cabo disse, aqui não tem gasolina não. Eu gostei demais, sabe? Aí eu gostei. Aí ele deu ré, sabe? Sabe que ali o negócio é complicado, né? Deu ré, foi lá atrás para poder pegar, né? A linha da Bernardo, né? Coronel Zé Bernardo, né? Entendeu? Para sair para o Alecrim. Aí fomos direto para Macau. Bom, eu poderia contar essa história, mas essa história já está contada no meu livro de memórias, tal, essa coisa toda, né? Mas se você quer que eu dê uma pinceladazinha aí, né? Não sei. É bom, pode dizer. Não sei. Boa, Né? boa história. Pois bem, aí cheguei em casa, passei 27 minutos com a minha família, conversando, explicando, dando noção da coisa, chamando a atenção, começou a chorar todo mundo e tal, etc, etc, etc. Digo, olha, não adianta, aqui não é chorar, aqui o Paco é diferente, aqui tem que olhar de frente e tal. Bom, dei as minhas coordenadas que me eram possíveis dar na qualidade de chefe de família e tal, né? E saí para o sindicato e ficava bem pertinho, assim. Eu estava morando na rua Lions Club, que é uma rua lateral assim, aqui é o outro lance da Rua do Cruzeiro e o sindicato está aqui, né? E para o sindicato. O sindicato já estava assim. Era trabalhadores de todas as categorias profissionais, estava super lotado a sede, sabe? Aí eu cheguei e entrei direto, fui para a tribuna. Comecei a conversar com os companheiros. Fui taxativo, não fiz conversa comprida. Companheiro, nós estamos vivendo um clima de golpe militar no país. A coisa está séria, a situação está muito difícil. Os trabalhadores brasileiros estão num aguento muito difícil. É preciso que todo mundo se organize o máximo possível, tenha compreensão, tenha coragem, tenha disposição, saiba conversar com suas famílias, preparar suas famílias para o que possa acontecer, que nós não sabemos. Então, para isso, nós precisamos de 15 dias. Precisamos de 15 dias para saber o que vai acontecer no país, para poder, então, a gente tomar alguma atitude, alguma posição dentro desse quadro de coisas, né? Nós não sabemos aqui o que fazer. Não dava grande... Nada, era tudo censurado já, né? E vocês... Olhei assim para um canto, olhei para outro assim, chamei uns trabalhadores assim,
teria um estivador, teria um marido, teria um trabalhador. Ficar vocês três. Vão lá à sede dos maridos e vão lá à sede dos estivadores e dê essa mensagem que eu passei aqui agora para vocês. 15 dias de expectativa para saber o que é que vai acontecer no nosso país. Antes disso, ninguém vai ter noção exata do que possa acontecer. E golpe militar não é brincadeira, companheiro, é uma coisa séria, uma coisa que pode morrer muita gente, que pode não acontecer nada, sabe? Pode ter um contragolpe. Então, E eu vou me retirar, vou passar esse período, na medida do meu possível, fora da minha família, né, num ponto ignorado da nossa região, para acompanhar os acontecimentos assim do que for possível, né? Vou pegar um rádiozinho de pilha e tal, levar, não sei, que pode ser que apareça alguma notícia. E vocês façam também o possível. Agora, como eu estou dizendo, não pode ser de outra maneira. Aí cheguei em casa, convoquei, mandei, né, convidar os companheiros fulano de Deus, Evaristo Lopes da Silva, que era o nosso secretário, companheiro de luta, o companheiro Raimundo Sena, o companheiro Chicão, né, o companheiro Ferreira dos Santos, sabe? E fizemos a lotação, sabe? Aí minha mulher disse, Floriano, eu quero ir com você, eu quero saber onde é que você vai ficar. Eu não posso ficar aqui numa situação dessa sem saber, Eu morei assim, pesei e medi. Eu digo, Francisco, isso é uma coisa muito séria, muito grave. E as mulheres, muitas vezes, não têm essa capacidade, essa competência, esse preparo psicológico para enfrentar uma situação dessa e pode botar tudo a perder. Você pode levar a mim e os outros companheiros todos a degola, por assim dizer, sabe? Não, tal. Eu conheci a minha esposa, eu quero ir com você, eu quero saber onde é que você vai ficar e quero ajudar você e seus companheiros, tá, certo, na medida que for possível. Que você, de acordo com as suas ordens, eu vou fazer. E assim foi feito. Eu mandei então recrutar um jipe. O jipe velho que o papai tinha lá, um jipe velho de guerra, sabe? E chamei o motorista que era nosso amigo, nosso compadre, sabe? Um rapaz jovem, um companheiro bom, valoroso. O nome dele era Elias. Aí disse ele da situação. Vamos sair agora quando escurecer, nós vamos sair. Você deixa o jipe aí numa posição estratégica, quando escurecer você encosta aqui. O ainda estava calmo, os militares não tinham chegado ainda lá, não. Não, os militares não tinham chegado não, sabe? Aí escurecer, quando começou a escurecer, a gente deu fora da cidade. Fomos parar lá na extrema sul do Alto Rodrigues, numa fazenda que tinha lá, abandonada, tá certo. Passamos 9 dias lá. 9 dias. Sem notícia ou ainda tinha algum Não, nós tínhamos levado um rádio de pilha e aqui a acolá a gente garatujava, né? Uma notícia assim meio adoidada, sabe? Aí que o negócio estava piorando. Era. Bom, o meu cuidado era com os 4 exércitos, né? Nós tínhamos 4 exércitos. Tinha o da 4ª região, né? O 4º exército naquela época. Tinha a 1ª região, que era o Rio de Janeiro, já estava, né, com os homens, como certo. Tinha o 2º exército, que era São Paulo, né? E tinha o Rio Grande do Sul, que era o Ladari, né? São Paulo era o general, era até Mário Krug, era gaúcho, era compadre de João Goulart, mas foi uma covardia que fez pena, para não dizer de nojo, sabe? Já deve ter morrido de raiva daquele general, sabe? Pois bem, fazia 11 dias que ele tinha nomeado o homem comprometido de qualquer coisa, né, ajudar a manter o governo. É demais, né, não? Traição pesada. Sim. Aí 9 dias lá na fazenda. Com 9 dias já tinha caído, o 1º exército estava com ele, foi o inicial. Aí caiu o 4º exército, que era gaúcho também,
um pequenininho Justino Alves Bastos, Justino Alves Bastos. Um gaúcho vermelhinho assim, parecia um camarão, pequenininho, parecia um zunguinho. E era amicíssimo de João Goulart, conterrâneo de João Goulart. Caiu logo, né? Aí a Marinho Cruz, né, se integrou no movimento. Então só ficou Ladari no Rio Grande do Sul com Brizola de lado, sabe? Aí ficou naquela luta intestina, né? Brizola e Ladari lutando para reagir. Lutando para reagir. Aí foi o tempo que Jango chegou, sabe? Aí começa o apaga-fogo. Deixa disso. Pá. E dizem que eu não estava lá, mas dizem que Jango, com toda a sua, vamos dizer, fraternidade e tal, e o amor à pátria que ele tinha, Jango era um grande patriota. E Jango então disse, pelo amor de Deus. Aí disparou no choro, teria disparado no choro. Não botemos as tropas nas ruas, porque vai haver um banho de sangue e nós não temos mais força para reagir e superar. Esperava que Cruz aguentasse, que aí então a gente, né, teria a chance de segurar o governo. Eu sou o governo eleito. Nós não precisávamos fazer nada de mais, precisava apenas manter o governo. Mas aí, diante desse quadro de Brizola, ou de Jango, né? Brizola teria dito um bocado de desaforo a Jango, tá certo, né? Mas aí o Ladari, notando, conhecendo a psicologia do processo militar e tal, essa coisa toda, né? Então eu tinha dito, rapaz, é o seguinte, eu estou vendo que a gente, o que é que a gente tem de fazer aqui? Vamos entregar os pontos e pronto. Vamos aguardar que sejamos todos presos, né? E que os homens façam com a gente o que quiserem, porque nós não temos muita coisa para fazer. Entendeu? E assim foi feito. Né? Esse episódio aí, né? E vocês na fazenda? Nós na fazenda. Aí então, nessa altura, quando caiu o segundo exército, Justino já tinha caído. O primeiro exército foi quem abriu né, o golpe, não é isso? Eu não tive dúvida. Companheiros, vamos nos preparar e vamos voltar a Macau, porque a situação está perdida, não temos para onde ir. Vamos todos para o nosso sindicato e as nossas casas e vamos aguardar as prisões. Não fique pensando que vão ficar todos em casa, não. Todo mundo vai ser preso. E daí em diante, nós não sabemos o que pode acontecer. Olha o que eu estou dizendo, ninguém espera o contrário. E assim foi. Ficamos todos, né, esperando até no dia 12. Dia 12, eu cheguei no dia 9, né, lá de fora das fazendas. Eu recebi uma carta do capitão dos portos, né, mandando me chamar à capitania, né, queria falar comigo. Aí eu fui, chamei o meu secretário, o Evaristo, falei, a situação é assim, você vai comigo, porque eu não sei se eu ainda posso falar com o presidente. Vamos lá. Bora. Chegamos lá, passamos na primeira portiolazinha, entre baionetas do exército, né? Aí já estavam na cidade, tudo. Na cidade, na capitania dos portos, lá em Macau. Tinha uma portiolazinha baixinha, sabe? Dessas que abre assim. Aí tava um cabo e um sargento, um cabo, um sargento e 4 soldados, né? Abriu a portinhola para a gente entrar. Em seguida encontramos 2 figuras locais, Afonso Tanidon Barros e Amon Gonçalves de Melo, filho do prefeito, e que era uma liderança sindical em Macau, era o presidente do sindicato dos trabalhadores de carga e descarga do porto. Tinha um sindicato forte, sabe? E essas 2 figuras estavam lá, né? A gente sabia o papel, né? Totalmente à vontade. Mas no meu livro de memória, para não ferir as famílias respectivas, eu botei assessorando.
Eu já tinha dirido. Não bonita, não. Fazia parte do esquema, né? Não bonita, não. Quem não estava lá fazendo outra coisa, a não ser dedurando a cidade, né? Pegando todo mundo. Fulano, Ciclano, Beltrano, Chance Já para Martins. pegar o poder, né? Já para É, ocupar claro, esse peso. exatamente. Aí, na terceira etapa, preste bem atenção o que é um movimento desse, sabe? Na terceira etapa, quem foi que eu encontrei? Mas parece que encontramos. Antônio Freire da Costa, que era o delegado do trabalho aqui. Fazia 60 dias em média que eu tinha ido ao Rio de Janeiro e tinha conseguido com o Jango, o presidente da República, no Palácio das Laranjeiras. E a Maria Cruz era o chefe do gabinete militar, e Jango deu as ordens assim na minha presença, 24 horas transferir aquele delegado do trabalho do Rio Grande do Norte para Belém do Pará, aquela coisa toda, sabe? E um tenente do Exército que ia lá em Macau fazendo também um trabalho terrível contra o nosso movimento sindical, etc., né? Fazendo o jogo dos homens locais lá. Tenente Maron, sabe? Batalhão de engenharia. Né? Aí Jango deu as ordens, né? Anotou o nome, chamou o general, deu as ordens, né? Quando nada, o delegado do trabalho foi bem, né? Não passou 24 horas, mais de 24 horas no estado, não. Você sentiu eles meio constrangidos ou tudo já à vontade? Esse pessoal que estava dedurando, já estavam à vontade ou ainda assim meio constrangidos? Não, isso aí de Jango foi antes. Não, o pessoal em Macau. Eles estavam totalmente à vontade ou assim meio sem jeito ainda? Esse pessoal lá de Macau que estava assessorando, como você diz, o pessoal da repressão. Bom, esse pessoal fazia o jogo dos homens, de modo geral. Ele era dos homens e fazia o jogo dos homens. Afonso de Dom Barros era uma figura que quem entendeu daquele jogo do movimento do Estado Novo, aquele movimento na fascista do país, de modo geral, Pinto de Salgado escolhia, né? O PRP, né? Escolhia para todo o território nacional os elementos a dedo que, digamos, o município de Macau, município de alta importância, né? Movimento operário, sindical, essa coisa toda, etc., né? Bota alguém para lá, para no 7 de setembro ser o orador. Então chamava o orador da pátria. Então o orador da pátria de Macau, quando não era João Fernando de Mello, que era outro também, sabe? Era o prefeito, né? Nomeado, né? Tirou 13 anos de ditadura lá em Macau. Quando era o prefeito, né? Era Afonso Barros que falava no 7 de setembro. E sempre começava, quase só o discurso dele era só aquele poema de Castro Alves. Aure verde, pendão, né? Ele tinha uma voz assim, ele era vegetariano, sabe? Aure verde, pendão da esperança, que a brisa do Brasil beija balança. Aí a claque, a igreja com os colégios, né? Vou repetir, para que os entendam, compreendam, tudo aprendam. Aure verde, pendão da esperança, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte, aí olhava a igreja. Estandarte que a luz de sua serra as promessas divinas da esperança. Era o repeteco, né? Era o repeteco, era o orador da pátria, determinado por Pinto Salgado. Podia, Galinha verde. para entender o jogo dessas elites, é assim. Quem era o presidente da República? Getúlio Vargas. Mas quem era que mandava na infraestrutura de representação, sabe? Era Plínio, meu amigo. Entendeu? No Banco do Brasil, na época, não sei se você viveu essa época, você é muito jovem, mas seu pai viveu e tal. No Banco do Brasil, não tinha um gerente que não fosse um plinista. E todos eram homens cultos, grandes oradores. Todo gerente do Banco do Brasil era culto e um grande orador. Falava que estremecia assim a sociedade. Então, quando não tinha outro orador, era o gerente do Banco do Brasil que fazia esse trabalho. Era o orador da pátria.
Mas voltando lá para a capitania, para capitania, aí tinha esse pessoal lá e como é que foi? Vocês já ficaram detidos? Sim, não. Aí, quando terminou, isso foi um episódio triste, sabe? Quando eu cruzei com o Antônio Freire da Costa, ele disse: deputado, o senhor não me esperava aqui? Eu digo: esperava, sim. Sempre foi o seu trabalho. Você sempre teve que fazer esse trabalho contra o nosso movimento sindical, contra os trabalhadores. Você sempre foi um elemento das elites, um elemento das oligarquias. Foi o seu trabalho na delegacia de trabalho até hoje. Eu esperava, sim. Você está pensando que eu esqueci que fui pedir a Jango para mandá-lo para Belém do Pará? Faz 60 dias? Esqueci, não. Aí ficou assim. Eu quero saber se eu tenho licença para chegar ao capitão. Pode entrar. Cheguei lá, era o capitão Bruno Vilaça. Esse foi o nome que me deram depois, né? Capitão Bruno Vilaça. Ou ainda estava calmo o capitão? Espera aí. Capitão Bruno. Manuel Casado da Silva, o superintendente da Companhia de Comércio e Navegação. Ou Cisne na época já, sabe? E Luiz Pedro de Lima. Que era Luiz Pedro de Lima? Um renegado do nosso sindicato que já tinha perdido 3 campanhas sindicais para mim. E a última fazia uns 6 meses. Eu tive 584 votos, ele teve 32. Luiz Pedro de Lima. Esse homem estava lá, junto com o representante patronal, que era Manuel Casado, né? Diante do capitão de Mar e Guerra, né? Entendeu? Revolucionário, dono das tropas, né? Aí o capitão pegou o nosso contrato coletivo de trabalho. Ainda hoje eu tenho uma cópia dele lá, né? Lá em casa, nos meus arquivos implacáveis. E leu 6 tarefas de trabalho. Deixava a nossa classe sem nada praticamente. O que era de bom era para tirar tudo. Quando o capitão terminou de ler as tarefas de trabalho, meu amigo, o mundo estava girando, sabe? Fechei o punho assim. Disse: capitão, não tem marinha, não tem exército, não tem aeronáutica que pegue nesta mulher que faça eu transferir essa estrada de trabalho de minha classe para uma associação engendrada pelo patronato salineiro, né? Para demolir a nossa categoria profissional na hora decisiva de um movimento desse. Aqui agora é incisivo. Pega, bota na parede, fuzila, mas é isso. Aí repeti 3 vezes. É para deixar bem seguro. Ele chega e ficou parado assim. Aí quando eu terminei de dizer algo com ele, deu um murro na mesa assim. O senhor... Não, aí o Casado disse: capitão Bruno, encerra essa reunião que esse homem não vai assinar não. Eu conheço esse homem. Conheço o caráter dele, não vai assinar. Eu digo: não vou ver não. E o senhor sabe disso. O senhor sabe que me decepcionou profundamente de estar aqui num ato desse, numa circunstância dessa, querer que eu passe todas as tarefas de trabalho de minha categoria profissional para uma associação que os senhores engendraram e estão aqui falando, que é uma associação de arrumadores, essa coisa toda. Para esse renegado da nossa categoria profissional, que já perdeu 3 eleições, a última não faz 6 meses, com 32 votos contra 84 que eu tive. Aí o capitão deu outro murro na mesa e disse: o senhor não vai transferir as tarefas de trabalho, pois eu sou capitão de mar e guerra, sou capitão dos portos, sou capitão delegado do trabalho marítimo do estado do Rio Grande do Norte, e vou transferir todas as tarefas de trabalho. É problema seu, capitão. Não era meu, era problema dele. Eu, diante de um golpe militar espalhado nas ruas, eu ia ter condição para dizer que ele não fazia? É isso? Aí, eu de minha parte encerrada, eu digo: capitão, o senhor... Sim, aí o capitão disse: está encerrada a reunião. Eu digo: eu posso me retirar? Pode sim. Eu estou preso ou posso me retirar? Não, o senhor está solto. Eu digo:
E eu tenho uma carta mandando me apresentar na DI7 em Natal. Mas o inverno pesadíssimo, estradas todas apartadas, né? Rios cheios, etc. Não foi possível. E a invernada pesada a partir da capital, que o avião de João Pinheiros até agora não pôde vir. Eu já pedi e repliquei 3 vezes através de telegrama, que a gente tinha João Pinheiro aqui em Natal e tinha Vieira em Mossoró. Esses 2 aviadores, aviões teco-teco que nós chamávamos na época, né? Ultraleves, eles viviam à nossa disposição, do nosso SEST, sabe? Qualquer emergência que fosse preciso, né? Para Mossoró, para Açu, coisa de emergência, toda, para Natal, até para Recife, para o DEB no Recife. Um táxi aéreo. Era assim, táxi aéreo, sim. Aí ele disse, não, pode ir para casa e aguarde o avião. Quando o avião chegar, o senhor vai e se apresenta. Então, quando foi isso, foi no dia 12, né? Foi no dia 15, pela manhã, 8h30 da manhã, o avião sobrevoava Macau, sabe? Era João Pinheiro. Aí eu vim para Natal, sabe? Eu e minha mulher. Ela disse que queria vir e eu não ia dizer a ela que não viesse. Eu ainda vinha dizendo que era para me apresentar na DI7, eu não estava preso para eu sabia que estava preso, estava com a carta, né? Num quadro daquele, eu não ia pensar que eu não tivesse preso, mas. E a gente sempre tinha transação para Natal quase toda semana e tal. Ela sempre vinha aqui, verificar à frente de algumas atividades aí. Aí ela veio comigo. Ora, quando nós chegamos, o avião não foi para Capim Macio, não. O avião já foi para a base aérea. Sabe? Fomos controlados para a base aérea, saltamos lá. Um capitão da aeronáutica, né? Deu comando lá para um tenente, né? Pegar um jipe e vir me deixar na DI7. Então eu vim com um tenente da aeronáutica para a DI7 em Natal. Cheguei na DI7, ele me apresentou ao major Ademar Cirilo, que era um meu amigo particular, que tinha sido secretário de Segurança do governo Nardo Mariz. Era um sírio-doense, sujeito bom, inteligente, culto, capacitado. Nós já tínhamos feito uma campanha para ele para deputado federal, sabe? A pedido de Dinarte, né? E pelas amizades que nós tínhamos. Era um sujeito valoroso. Aí, mas ele estava na farda, envergando a farda, né? Esse homem chegou assim, que estendeu a mão. Deputado Floriano, não vai. Ele disse, eu estou bem, capitão. Aí um homem que de Dinarte me disse várias vezes, Floriano, se existe um homem de coragem no Rio Grande do Norte, Ademar Cirilo é um. No dia que eu nomeei secretário de Segurança do Estado, é porque eu conheço as qualidades desse homem. Tudo bem. Me disse mais de uma vez. Olha, você creia que parecia uma pedra de gelo, sabe? Aí eu dei um incentivo. Eu digo, coronel, nessa hora, só fronte erguida e firmeza, porque a pátria exige de todos nós essa coragem. Tá? Aí ele olhou para mim assim e disse, eu vou lá em cima falar com o general Chaves. Aí foi lá em cima. Chegou, aí já não falou mais comigo, sabe? Direto assim. Tinha um capitão, tudo tá jogando já. Tinha um capitão Segundo, era o nome assim. Não, Capitão Dourado. Esse homem era até espírita, sabe? Capitão Dourado. O coronel disse, Dourado, pega o seu jipe aí, pega o jipe aí da DI7 e leve o deputado Floriano Bezerra e apresente lá o 16 aí, que é nosso preso político. Aí estirou minha mão assim, seja feliz, Floriano, até saúde e paz, né? Ele foi e me entregou, chegou lá, me entregou ao general Estevilde, coronel, subtenente,
era subcomandante do 16RI. Era coronel, né? Subcomandante do 16RI, sabe? Bem pequenininho, parecia um zunguinho, sabe? Era um sujeito bom, ser generoso. Nas horas vagas, nos dias vagos, saía por aí fazendo seresta aqui com, Bueno, né? bueno. Entendeu? Maguinho, tá? Pedro Antunes. Rapaz, eu olhava pra ele assim, eu tinha assistido quando eu era menino grande, 11 anos de idade, 12. Ele marcava aquelas séries de Frankenstein, né? Aquele zunguinzinho, aquele negocinho assim, sabe? Eu olhava pra ele assim, aí ele, menino, ele tava sentado assim, ele disse, senta aí. Eu sentei. Aí ele falou duro, Aí eu me sentei assim. Aí ele disse, eu vou aqui e já volto aí. Quando ele disse, eu vou aqui e já volto aí, que foi se levantando, as sirenes do quartel estridularam de uma maneira, companheiro, que a gente tem a impressão que estava botando abaixo o quartel. Uma coisa séria, de vixe, Maria, já mataram o presidente, depois mataram tudo. Aí quase não termina, sabe? Aí no meio da coisa eu pude entender. Eu digo, eles estão elegendo o presidente da República, um dos generais deles. Era realmente a posse de Castelo Branco da presidente da República. No dia 15 de abril de 1964. A posse de Castelo Branco na presidência da República. Sabe? Quando terminou, meu amigo, que veio de lá para cá, já foi uma volante, né? 6 soldados e um cabo comandando. Para me levar escoltado com baioneta calada, a baioneta ficando aqui e de um lado e outro assim, parecia um monstro. Eita, agora como vai começar? Levaram. Minha esposa tinha ido para a casa que a gente tomava aqui sempre de costume, dona Raimunda ali no balde, sabe? Raimunda Silva, morena forte. Perto da igreja de São Pedro. Né? Aí. Sim, então. Preso no 16. Aí vem a volante militar e me leva assim. Eu não sabia onde ia. Foi para uma sala quase anexa ao corpo da guarda, sabe? Lá estava uma cadeira dessas molejantes, sabe? Que vai, que vira para um lado, vira para outro. Um negócio preparado, sabe? E um detetor, que ele chamava de detetor de mentira assim, cheio de fio e tal, uma parafernália de coisa assim. Eu digo, eita, estou lascado se eu escapar aqui, sabe? Aí começaram a sessão de tortura, Lacerda. Mas não começou com... Capitão Enio Lacerda. Capitão Enio Albuquerque de Lacerda. Enio Albuquerque de Lacerda. Como era o jeitão dele? Era um moreno forte, parrudão, sabe? Brabo? Brabo, sujeito perigoso. Né? Menino, ele dava grito no quartel. Mendonça Lima era o comandante do CCI e não falava lá não, quem falava era ele. Sabe? Aquele era nazista mesmo, não era nem fascista não, era nazista mesmo. Sabe? Não posso entender como é que um capitão do exército, dentro de um quartel, que tem de coronel, tenente-coronel, que era o caso de Esteville e outros, né? É quem mandava. Ele era quem mandava, meu Deus. Um grito dele lá, ficava todo mundo calado, parava todo mundo. Aí, olha, ele foi levantando as mãos assim, eu já fui me preparando. Que eu tinha lido nas nossas lutas, né, Maria? Sabe? Que a gente devia estar sempre preparado para essas lutas. Então, que eles começavam sempre com coisas assim a partir dos telefones, que era uma coisa grave. Mas se o revolucionário, o lutador social, tivesse capacidade de se haver com o problema, com a hora, com a circunstância, ele podia sair muito bem. E eu então apliquei a regra, sabe? Quando levantou a mão assim, que ele foi chegando nos meus ouvidos, eu abri a boca assim, aí pá, pá, pá. E ele era um gigante, sabe? Eu fiquei tonto, mas não foi só dos zumbidos ouvindo, porque as pancadas eram enormes. Era só ele que batia? Ele, Sozinho? cercado de dois tenentes, sabe?
Tenente Ruse e o Tenente Castelo Branco. Esse Russo está em todos os processos, que era o secretário dele, né? O Castelo Branco. Era. Também participaram do espancamento os dois? Às vezes. Então daí, quando eles terminaram essa sessão, só me deixa. Quanto tempo, normalmente? Isso eu não posso nem imaginar. Sabe, dentro de um quadrado desse, eu sei que eu fiquei um farrapo humano. Aí eu vi quando o capitão Lacerda disse: Ruse, leve esse comunista lá para a segunda companhia. Ele já estava instruído, sabe? Quando nós chegamos lá, aí vem a patrulha, pá, com todas as baionetas, encosta aqui e tal, aquela coisa toda, sai para lá. Chegou lá na companhia, entrou, eu vi um caixão novinho aí, assim, era um tipo de, de pau de arara, sabe? Digamos, era um quadrado assim, sabe? Agora, né, que dava para botar um homem, né, dobradinho. Então eles pegaram, tinha uma peça de cabo, uma peça de linha, de corda, de agarro nova, que eles diziam, começaram a tirar ali, sabe? E me amarraram aqui, sabe? As pernas com as mãos aqui nas costas. Eu fiquei só aquela, nós chamamos no sertão muqueca, sabe? Aquela muquequinha, né? De papo pra dentro, né? Entendeu? Aí aquelas bordas grossas, assim, de 2 a 3 dedos de largura, ficam aqui. Aí as carótidas, né? Vão chegar a um certo ponto que o fôlego desaparece, sabe? Aí eu sei que ou tira ou morre, né? Aí fizeram isso vezes repetidas. Quando ele parava, era que eu sentia que a vida estava voltando um pouco. Esse aí foi terrível. Só me deixaram vivo mesmo, sabe? O Tenente Castelo Branco, o Tenente Russo e o Tenente Nascimento. Todos esses tenentes, eles diziam lá no quartel que eram cearenses, eu não sei. Sei que o Castelo Branco é de linhagem, né? Cearense, aquela coisa toda, né? E o Tenente Nascimento também, todos eles diziam que era da escola do Ceará, né? Como é que chamam, né? O colégio militar, né? É isso. Aí quando eles botaram lá a armadilha lá num canto e levaram as cordas não sei pra onde, aí chegou um capitão, sabe? O capitão assim era gaúcho, sabe? Notava pelo sotaque, corado, forte. O que está acontecendo com o senhor? Uma sessão de tortura aqui, só me deixaram vivo. Começaram lá no Corpo da Guarda e ele disse: olha, tenha fé. O senhor não vai morrer por isso, não. O senhor vai escapar dessa. Ele, sabe? Eu não sou religioso. Eu sou Allan Kardecista. Eu sou um seguidor de Allan Kardec. E eu posso imaginar que isso está acontecendo com o senhor, e pode até acontecer até mais. Ou pode não acontecer mais nada. Mas é porque tinha de acontecer. Isso é o karma, sabe? Fico olhando assim. Quer entrar no cacete, aí ele se retira, sabe? Vai lá para uma outra sala, não sei para onde, sabe? Aí quem chega, meu, numa portinhola assim, era um padre alto, magro, sabe? Ele era né, como é? Eimar Lereste Monteiro, sabe? Você todo quebrado. Todo daquele jeito. Ele diz o quê? Só estava vivo. O que aconteceu com o senhor? Está acontecendo? Eu saí há poucos minutos aqui de uma sessão de tortura, estou só vivo. O senhor sabe que o senhor vem de fora? Já foi me irritando, né?
O senhor sabe que o senhor vem de fora? Não, que é isso? O senhor é católico? O senhor é tal, não sei quantas perguntas. Quando ele terminou aquelas perguntas assim, eu digo, olha, meus tataravós eram católicos, meus avós eram católicos, meus pais eram católicos. Agora, eu não estou. Sim, ele disse, o senhor quer se... Como é que chama? Converter? Não, mas tem um negócio, confissão. O senhor quer se confessar? Eu digo, eu estou me confessando, eu estou dizendo ao senhor que eu acabei de ser torturado, estou só vivo aqui. O senhor acha que isso não é uma confissão? Aí fiquei olhando para ele assim, ele disse, não, olha, Deus não vai abandonar os seus filhos, fique tranquilo, e foi saindo assim, sabe? Foi virando o corpo assim, foi pegando a porta. Até logo, eu olhei para ele assim, mas eu tava, quase não podia nem falar, mas me lembro que quando ele foi cruzando a porta, até logo, padre. Eu botei no meu livro também. Que essas coisas graves, eu era preciso botar no meu livro, como botei. Botei o caso do capitão lá em Macau, botei os casos do capitão Lacerda, botei o caso desse padre. Essas coisas graves que a sociedade, o povo, né, precisam saber, precisam tomar conhecimento, faz parte da história. E ninguém pode omitir essas coisas, a não ser por covardia, né? Então eu fiz, ó, eu não ia lançar livro de memórias. Eu nunca pensei em, sim, lá, vez por outra o capitão Lacerda chegava a dizer, eu mandei o tenente perguntar e você sempre foge. Mas eu quero saber eu mesmo. O senhor, quando sair daqui, vai escrever um livro? Eu digo, até agora não me passou pela cabeça de escrever livro. Eu não sou escritor. Eu não sou escritor, não tenho saber para ser escritor. Então, por que é que eu vou pensar em fazer livro? Assim. Aí, quando chegou a hora, né, que o tempo passou, que a história passou, que eu notei que eu tinha a obrigação moral e política, ética mesmo, né, de cidadania, de dizer o que se passou, eu então imaginei que eu devia lançar um livro intitulado de memórias, né? Porque eu pegaria um bocado de fatos da minha vida, né, de menino, pelos campos, etc, né? Das minhas andanças, né, acompanhando meus pais, tudo, enfim, até chegar às grandes lutas sociais, e foi isso que eu fiz. Eu nem ia fazer livro, não.